Olá, muito boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui no Linha de Frente. Mais uma vez um privilégio estar com vocês esta noite. Devo dizer que essa live está sendo gravada, porque neste momento eu estou lá no Hospital de Sorocaba, dando uma palestra para todos os colaboradores. Essa palestra começa às 3 da tarde e não vai dar tempo de estar aqui com vocês ao vivo, como eu sempre gosto. Mas eu também não gostaria de deixar de fazer o programa, haja vista até porque na semana passada, né, aliás, essa semana nós tivemos um feriado, semana passada tivemos um feriado, e aí eu já tive que repetir uma live porque não houve expediente no CT, nossa equipe estava de folga, justa e merecida folga, e aí nós tivemos que repetir um episódio. Então, para não ter que fazer a mesma coisa nesta semana, por conta do meu impedimento, eu resolvi dar uma continuidade aqui com a live gravada. Daí o motivo pelo qual não vou poder saudar todas as pessoas que estão aqui no chat, e também vai ser uma live muito rápida. Vocês devem ter visto que nós trouxemos uma live na qual eu fiz sem convidado, falando sobre a questão do erro zero, e nessa live eu explorei muito essa questão de como é importante a gente buscar a excelência, né? Buscar a perfeição, e entender que 99% não é aquilo que pode nos contentar, né? Eu expliquei de forma muito detalhada isso na live do Erro Zero, mas hoje vou dar continuidade a essa live, é, falando ainda sobre essa importância do erro zero, até com base no incidente que aconteceu, que gerou muita polêmica, né? Muita polêmica que nós tivemos aí. Na verdade, foram dois incidentes que geraram muita polêmica. Eu vou aproveitar esses dois incidentes para trazer aqui um pouco dessa reflexão, de modo a tentar, de alguma maneira, persuadi-los de como é importante a gente ter esse foco na excelência, e excelência é 100%. Eu disse na live do Erro Zero, a primeira live, que muito embora a excelência, muitas vezes, em alguns segmentos, possa ser algo apenas um ideal, né, que é o caso, por exemplo, da segurança, né? Eu não consigo conceber uma segurança 100%. Não existe essa expressão 100%. Em segurança, por exemplo, nós não usamos a palavra evitar, que é 100%. A gente usa a palavra dificultar, ou seja, colocar obstáculos, né? Colocar dificuldades. Até porque seria muita pretensão nossa achar que pode ter um sistema de segurança infalível, né? A gente não conhece o sistema de segurança infalível. O exemplo que eu dou e dei, talvez no Erro Zero, na primeira parte, é as chamadas Twin Towers, né? As torres gêmeas lá em Nova York. E é bom relembrar a vocês aqui que essas torres, quando foram construídas entre dois aeroportos muito importantes lá no estado de Nova York, que é o aeroporto LaGuardia, que é o nosso Congonhas, e o JFK, que é o nosso Cumbica, são dois aeroportos de muita movimentação, e o engenheiro, quando projetou aquelas torres altíssimas, chamadas Twin Towers, as torres gêmeas, ele contemplou no plano de segurança ali uma hipótese, muito remota que seja, de um avião se chocar com essas torres no momento ali de estar chegando no aeroporto. Está chegando sim, porque quando você está decolando de um aeroporto, você consegue fazer uma curva para um lado, uma curva para o outro e tirar da proa qualquer tipo de obstáculo, seja ele um prédio ou uma montanha. O mesmo não acontece muitas vezes no pouso. O pouso é uma descida que tem poucas opções. Ali tem as cabeceiras da pista, uma pista norte, uma pista sul, uma pista leste, uma pista oeste, não sei exatamente como funciona, mas existe o risco nessa aproximação da pista, você eventualmente é, estar passando muito perto de um obstáculo, né? E à época as torres foram construídas inclusive para suportar o impacto de uma aeronave. Mas em quais condições, em quais circunstâncias? Uma aeronave que estivesse pousando, consequentemente está com baixo nível de combustível, com pouco combustível, e também, à época, a aeronave maior que se tinha era um 707, né? Então, para quem não sabe, ao que consta, essas torres foram construídas para suportar, inclusive, o impacto de um 707 no momento da aterrissagem.
Mas qual não foi a surpresa para os técnicos, para os engenheiros ou para os projetistas, anos depois, me refiro aí no ano 2001, quando terroristas pegaram um avião com um tanque cheio de combustível, já um avião muito maior do que um 707, era um avião já de uma geração mais nova, consequentemente maior, com mais quantidade de passageiros, muito mais pesado e cheio de combustível. E fez do avião um míssil, na verdade, colidindo, né? Nem foi o impacto que derrubou, causou a implosão das torres, foi o incêndio produzido pela grande quantidade de combustível que estava nos tanques, que gerou uma caloria na qual a estrutura colapsou diante de tanta caloria, tanta chama, tanto fogo ali naquela situação. Estou dando esse exemplo para trazer para vocês a questão de que a gente não contempla aí a, o 100% de segurança, ou a perfeição, a excelência, né, no capítulo que diz respeito à segurança. Mas o erro é achar que porque a gente não consegue 100%, ou talvez 100% seja algo, né, uma meta inalcançável, a gente possa se contentar com 99%. Esse é o meu problema. Esse é o ponto que eu trago aqui. Essa indignação tem que ser permanente. Apesar de inalcançável, ela tem que ser como se alcançável fosse. É assim que eu penso. É assim que eu compartilho dentro do ecossistema de alta performance, que é aquilo que eu tenho defendido, né? Nós temos vários exemplos dessas circunstâncias. Por exemplo, teve uma época que a sociedade brasileira se contentava, ou pelo menos achava que estava caminhando bem quando tinha 97%, 98% de cobertura da vacina contra a paralisia infantil, né? Nós tínhamos aí, né, quando se falava, morreram algumas crianças, pô, nós alcançamos números fantásticos, né? Temos 98% de cobertura, 99% de cobertura, e nós só extirpamos a paralisia infantil quando decidiram que nós teríamos 100% de cobertura. Enquanto tinha 99%, tinham crianças padecendo dessa enfermidade, ficarem paralíticas por conta dessa doença. Quando decidiram que 99% não nos atendia mais, ou seja, almejaram de verdade a perfeição, aí a gente conseguiu extinguir essa doença no nosso meio durante bastante tempo. E parece que há um tempo atrás, aí, por conta de até alguns questionamentos com relação à vacina, completamente indevidos no meu modo de ver, para mim, toda vacina que foi aprovada pela Anvisa, em tese, eu confio na nossa agência de vigilância sanitária, não considero uma vacina experimental, ainda que esteja em fase de consolidação, ou ainda que no passado os estudos eram feitos com muito mais tranquilidade e mais tempo, também acredito que a evolução da tecnologia possa permitir que, com outros parâmetros de teste, a Anvisa já considere satisfatório. O fato é que muitas questões da vacina foram questionadas, na verdade, e muita gente temerosa com isso acabou não se vacinando, e sem contar as mortes por Covid, também tivemos aí alguns impactos em outras áreas que já estavam muito tranquilas, né? Lamentavelmente isso. Mas tudo isso estou fazendo a título de aquecimento para chegar no ponto, e agradecendo a sua presença aqui, para chegar no ponto que eu vim desenvolver hoje aqui. Foram dois incidentes recentes que nós tivemos. Um deles foi o da boina, né? Eu fiz um comentário sobre um policial que estava com o distintivo da boina numa posição incorreta diante daquilo que são os nossos regulamentos, nossas práticas, e isso caiu muito mal porque algumas pessoas acharam que era um detalhe que não tinha nada de importante, isso é uma bobagem que pode ser desprezada, né? E outro incidente que teve, esse um pouquinho mais recente, foi de uma policial feminina e um investigador de polícia, que o investigador teve a esposa dele, estava indo passear com a esposa, foi vítima de um roubo por um criminoso que, em tese, pensava-se que era menor, mas na verdade ele era maior, e ele roubou lá o celular da moça. Aí houve toda uma perseguição ali, o sujeito acabou sendo preso, e aí houve uma série de coisas que, aos olhos daquilo que as imagens mostraram,
realmente deixou muito claro assim, um certo despreparo do investigador na condução da situação, uma coisa assim meio, algumas aberrações, mas o que chamou mais atenção nem foi a questão do investigador, mas foi a questão de uma policial feminina que estava na estação de metrô com um uniforme que, sinceramente, eu não conheço, um uniforme estranho, né? Um uniforme que, em tese, é um uniforme administrativo para trabalhar dentro do quartel, uma camiseta armada, sem cobertura, do lado de fora da estação, sem colete, armada sem colete, não é uma coisa que a gente não consegue imaginar. E ela, na hora que foi chamada a intervir, fez uma menção de que, ó, liga 190, estou de folga, né? E aí isso gerou uma comoção enorme, né? E aí pode vir a pergunta, por que você está trazendo esses dois casos como referência para a live de hoje, Erro Zero, parte 2? De novo, estou trazendo para exemplificar que pequenos problemas viram grandes problemas se não tratados. Esse é o primeiro aspecto, né? E, e voltado à instituição a qual eu pertenço e amo, que é a Polícia Militar, entrei com 15 anos na Polícia Militar, a nossa estética militar, a nossa ética militar, ela prevê tudo em regulamento. Os nossos uniformes, tem tudo uma forma de utilizar, é tudo muito regulamentado na ética militar, sabe, no ecossistema militar, né? A disciplina e a hierarquia são muito importantes. E aí surge o aspecto que eu quero trazer aqui um ponto de atenção. Quando a gente começa a deixar de considerar pequenos problemas, e de fato são pequenos problemas diante da dimensão daquilo que a Polícia Militar oferece à sociedade, diante dos inúmeros atendimentos fantásticos que a instituição faz, isso não nos dá o direito de passar a mão na cabeça de quem comete pequenos deslizes. Isso é um erro. E aqui, de novo, isso é um erro, não é esse o caminho, né? A Polícia Militar tem um slogan: Polícia Militar você pode confiar. Esse é o slogan. Isso é o slogan que a gente quer passar para a população. Razão da nossa existência. Aqui vai um outro ponto importante. Nós só existimos em razão da sociedade. Nós não existimos por nós mesmos. Nós não somos uma instituição voltada para si mesma, embora algumas pessoas pensem dessa maneira, lamentavelmente. Mas nós só existimos em razão da sociedade, né? Eu percebi, diante da comoção desses dois fatos que aconteceram, a comoção social e institucional, eu percebi diversos comportamentos que aumentaram ainda mais a minha preocupação com relação a como deve ser tratado esse tema, né? Então, por exemplo, há quem diga que a policial militar ela está de folga, portanto, ela não tem obrigação nenhuma de atender uma ocorrência estando de folga, ainda que fardada. E isso é um ponto, embora possa alguma pessoa achar algum elemento que dê algum tipo de substância a esse raciocínio, eu particularmente acho que é muito difícil a gente aceitar isso, sabe? Até porque, num aspecto do direito, quando o policial está em itinere, ou seja, está indo para o trabalho ou voltando do trabalho, isso é considerado um ato de serviço, uma ação de serviço. Se acontece um acidente com ele, ele está coberto sob a nossa legislação de que qualquer coisa que aconteça nesse caminho para o serviço, no caminho do serviço de volta para casa, a condição in itinere, que é em deslocamento, dá total respaldo à atividade policial. Para além disso, tem um outro aspecto que é uma coisa curiosa, que um dia a gente pode ser questionado se mantivermos esse tipo de raciocínio, como foi falado aqui, que o policial não teria obrigação de agir. Os nossos vencimentos, eles são compostos por dois itens. Um chama padrão, que é o salário padrão. Tem uma parte do vencimento, metade dele é o que chama de padrão. E a outra metade chama RETP. O que é o RETP? É o Regime Especial de Trabalho Policial. É como se parte do nosso salário fosse contemplada para situações
especiais, como, por exemplo, trabalhar em horários alternados, trabalhar em locais complexos, trabalhar sob pressão. Esse regime especial de trabalho policial engloba, ou em tese, para alguns, para mim, inclusive, englobaria essa mais ou menos obrigação de a gente fazer uma intervenção, seja lá qual hora que for, né? Não importa se você está de serviço ou não. Eu, particularmente, faço parte do grupo que entende que o policial é policial 24 horas por dia, né? Então, óbvio, ele vai levar em consideração alguns parâmetros para poder agir. Se ele tiver em inferioridade numérica, melhor talvez não agir, mas tem uma justificativa. Se ele tiver em inferioridade de armas, talvez seja melhor não agir, mas tem uma justificativa. Mas a regra geral é agir, né? É agir porque nós somos policiais 24 horas por dia. Se essa hipótese, da qual eu não pertenço, de repente sagrar-se vitoriosa, de falar que o policial não é obrigado a agir nessas condições, horários alternados, horários diversos, locais, fim de semana, operações e também no horário de folga, talvez algum dia alguém questione parte do nosso vencimento, falando, então vocês não precisam de um regime especial de trabalho policial, né? E aí possam retirar, né? Ou então, pior do que isso, possam fazer algum tipo de sugestão para retirar dos inativos essa parte que compõe, inclusive, o salário dos inativos, pelos anos prestados à instituição também, e também porque o inativo também pode agir, né? Não como talvez o policial da ativa, mas ele também pode fazer uma intervenção nesse caso, né? Então fica aí a primeira um questionamento. Também ouvi, e aqui um outro aspecto importante, que a polícia militar sempre existiu e sempre existirá. Eu vejo com certo questionamento isso. Primeiro que ela nem sempre existiu, ela foi criada, né? Houve várias etapas para a criação da Polícia Militar, mas é uma instituição que foi criada. Ela foi criada. E da mesma maneira, penso eu, que ela foi criada, ela pode ser extinta, né? Então, eu não acredito nessa força de que ela sempre existiu e sempre existirá. Eu temo por isso, né? A Kodak também era uma instituição enorme, que alguns achavam que sempre existiria, né? E aí deu uma dormida no tempo, deu uma dormida nesse mundo VUCA, volátil, caótico, que a gente chama, né, ambíguo, incerto, e aí achou que aqueles filmes fotográficos, etc., ia continuar por muitos e muitos anos e deixou de existir, né? E assim na história, aliás, no meu livro Super Performance, esse que está aqui atrás de mim, eu conto mais de uma história, relembro algumas grandes corporações que viraram apenas história, né? Então, no meu modo de ver, é um erro estratégico achar que a Polícia Militar sempre existiu e sempre existirá. Ela existirá enquanto for conveniente, enquanto for entendida como uma instituição que presta excelentes serviços à sociedade, indispensável. Assim poderá continuar existindo, mas penso eu que nos coloca num nível de soberba demasiado achar que ela não pode ser modificada, não pode ser extinta, né? E recriada em outros termos e assim por diante. Então, acho que por prudência é importante a gente levar em conta isso, sabe? Isso nos mantém de guarda alta, nos mantém com o pé no chão, nos tira essa soberba, nos tira essa questão que eu diria que é até um pouco ilusória, né? Achar que sempre existirá um mundo, como eu disse, um mundo volátil, um mundo incerto, um mundo caótico, um mundo ambíguo, um mundo que hoje a velocidade da mudança cada vez, né, é maior. Então, penso eu que talvez seja um erro estratégico afirmar essas coisas, né? Uma outra coisa que eu ouvi também é que houve muitas críticas por conta desse incidente e algumas pessoas usaram, houve uma exposição assimétrica, né, desses episódios, ou seja, uma exposição injusta, uma exposição inadequada. Eu acho que quem usou isso estava pensando na quantidade de bons serviços que a instituição oferece, que são, de fato, uma gama
de bons serviços prestados, excelentes serviços prestados à sociedade paulista, me referindo apenas aqui ao estado de São Paulo, e interpretaram isso como uma espécie de característica dos tempos atuais, essas exposições assimétricas. Ora, se isso é uma característica dos tempos atuais, então nos curvemos a ela, né? Eu vou dar um exemplo aqui de outro fato que aconteceu, que também está dentro do mesmo episódio, né? A boina, a policial e, mais recentemente, teve o aniversário da Rota. Eu fiz um comentário também sobre esse assunto. A Rota é um batalhão que eu tenho muito apreço, muita consideração. Tenho comigo que há muitos pseudo-defensores da Rota, né? Gente que meio que passa a mão na cabeça de gente que faz coisa errada. Esse daí não é amigo da Rota, penso eu, né? Penso eu que de fato é verdadeiro amigo da Rota, está a fim de que a instituição faça boas coisas sempre, né? E nós tivemos aí recentemente o aniversário da Rota, um aniversário muito bem feito, uma festa bonita, uma festa muito bem organizada, muito prestigiada por diversas autoridades, inclusive o ex-presidente estava presente, concordem ou não, ele, etc. O ex-presidente da República, estava lá presente, numa solenidade de um batalhão da Polícia Militar de São Paulo. Eu vejo isso como um ato de prestígio, mas o que ganhou as notícias dos jornais foi a manobra imprudente que foi feita por um motorista de uma viatura que saiu no comboio de rota depois da solenidade do quartel, aquela ciranda com as viaturas, e saiu em alta velocidade, perdeu o controle da viatura, bateu num ônibus, arrancou uma árvore, atingiu umas pessoas, nada muito grave, ainda foi embora, né? Ainda foi embora. E aí populares estavam lá, felizmente ninguém se machucou de forma drástica e tal, mas o que saiu nas manchetes de todos os jornais, e eu ouvi muitas coisas muito duras de ouvir por parte de pessoas aí na imprensa, que é o tipo da conduta que não tem cabimento, né? Não tem sentido, nem não é a primeira vez que acontece, né? Então alguém pode achar que poxa, falaram tão mal, deixaram a personalidade de lado, e isso é uma exposição assimétrica. Será? Será que é assimétrica? Ou será que a gente tem que estar atento ao que o mundo sinaliza para a gente, né? E o mundo sinaliza que não estão mais dispostos a ver esse tipo de coisa, sabe? Isso vai ganhar uma repercussão midiática mesmo. É um erro grosseiro, né? É um erro sem cabimento, é um erro que de fato mancha a unidade e também a instituição, né? Então, querer relativizar esse tipo de coisa, penso eu que é algo muito complicado, sabe? Algo que pode trazer repercussões para a gente. Onde eu quero chegar de novo aqui, agora fazendo de novo mais uma referência à live anterior do erro zero, né? A gente tem que entender que, mesmo diante de todo o volume de trabalhos maravilhosos que se faz, um erro, ele pode pôr tudo a perder, né? Vou fazer mais uma analogia aqui, né? Eu entrevistei uma pessoa aqui que estava, grande amigo, ele estava desejoso de fazer a escalagem no Everest, né? Eu falei, quando você começou a treinar? Eu falei, olha, desde que eu sou alpinista, eu estou treinando para escalar o Everest, porque é um trabalho de anos, né? Tem que fazer muitos anos de trabalho, muitos exercícios, muitas montanhas a serem escaladas antes, justamente para poder fazer com que se alcance essa meta. É uma construção, né? É uma construção. Aí o sujeito faz todo esse trabalho, ele chega lá no último estágio lá do acampamento, que é a última perna para chegar no cume, e faz uma bobagem, né? Ele fez uma bobagem, ele coloca todo aquele trabalho de anos edificante, tudo a perder, porque ele não atingiu o objetivo dele lá de alcançar o Everest, né? E ninguém vai cumprimentá-lo porque você quase chegou lá, né? É, eu hoje estou praticando um esporte que é o tênis, e a gente tem uma brincadeira no tênis que é o seguinte: a bola 99% dentro é 100% fora, né? Ou seja,
E o oposto é a mesma coisa, né? 99% fora é 100% dentro, né? Então, assim, é o cabelionésimo que faz a diferença entre você ser campeão ou não. Esse é um ponto importante. A gente tem que ter essa visão para não cometer erros, né? Se isso é característica dos tempos modernos, então nos curvemos aos tempos modernos, porque não teremos talvez a mesma tolerância de que se tinha no passado, ou o mesmo nível de cobrança que era menor talvez no passado e hoje maior. Eu acho que é importante a gente estar meio que antenado ao momento que nós vivemos hoje, né? Não vivermos aí daquilo que era no passado, porque as coisas se modificam, né? As coisas são complicadas, né? E é preciso a gente estar antenado a isso, né? Um outro aspecto que eu queria mencionar aqui, que foi uma frase também que foi utilizada, né? Alguns falaram assim, olha, essa situação, tanto da boina, quanto da viatura que capotou, quanto da policial, esses caras são exceções. Sim, sim, são exceções, diante da grande envergadura de ações que a polícia faz. E quando eu falo polícia aqui, gente, a gente pode replicar esse raciocínio para qualquer tipo de prestação de serviço, sabe? Pode ser num hotel, pode ser numa outra instituição, no Poder Judiciário, qualquer que seja, né? Acho que o princípio é válido para qualquer circunstância, né? Embora a exceção tenha que ser tratado, né? E se é um erro, a gente meio que menosprezar isso daí, ou não dar tratamento aos pequenos erros por conta das grandes entregas que fazemos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, não podemos cometer esse erro, porque ao cometer esse erro, de não dar o tratamento devido às pequenas coisas, essas pequenas coisas crescem e viram grandes coisas lá na frente, né? Começa por aí. Eu, quando dou palestra para vigilante de carro forte, que é uma profissão muito perigosa, eu falo, olha, a segurança do carro forte começa com a bota engraxada, começa com o seu uniforme passado e alinhado, começa com o ângulo do teu pescoço durante o embarque, o desembarque, os deslocamentos, etc. Como é que você se comporta, como é que você olha, como é que está teu semblante. A segurança começa aí, né? Quando o criminoso bate o olho, vê um vigilante bem posicionado, olhar altivo, farda alinhada, bota engraxada, o armamento sendo, né, carregado de forma adequada, isso passa uma mensagem muito significativa, né? Tipo assim, aqui tem café no bolo, né? Eu acho que isso é importante, tá bom? E por último, gente, até porque não vai dar tempo da gente abrir para perguntas aqui, mas eu queria encerrar essa questão, uma outra frase que eu vi dentro desse contexto todo é que falhas individuais sempre existirão, né? Olha, no momento que a gente aceita que falhas individuais sempre existirão, já está mostrando para mim, no meu modo de ver, uma certa resignação barra aceitação das falhas. E aí, de novo, surge aquilo que eu chamo de terreno fértil para o erro. Quando a gente aceita que falhas individuais sempre existirão, e até exemplifica quais são essas falhas, né? Como foi o caso da Boina, como foi o caso da viatura da rota que perdeu o controle, ou como foi o caso dessa policial, no momento que a gente aceita que numa instituição enorme como a Polícia Militar, falhas individuais sempre existirão, e fala isso de uma maneira bastante, olha, tipo, aceitando que esse é um dado, a gente abre o flanco para um enfraquecimento da nossa postura de buscar a excelência, sabe? Eu até admitiria, ó, falhas individuais existem e nós vamos fazer tudo para combatê-las, sempre. A gente vai continuar, né? Mas sempre existirá o meio que coloca assim uma coisa que é imutável, sempre existirá, como tem o nascer do sol o raiar do sol e o pôr do sol, né? O nascer do sol e o pôr do sol. Esses sim sempre existirão, né? O resto, gente, está sob o nosso controle, né? Está sob o nosso controle. Então fica aí, gente, essa reflexão sobre esses assuntos. Penso eu que era importante dar um pouco de elementos para uma reflexão sobre esse assunto. Não tenho a menor pretensão de ser dono da verdade. Agora, tenho comigo, sim, uma convicção, né? Na minha gestão durante o tempo que eu fiquei à frente do GAT, essa questão do erro zero
sempre foi muito levado a sério. Eu até tinha lá uma expressão que a tropa me conhecia por isso, de pouca tolerância a erros, sobretudo erro primário. Eu tinha até uma expressão, erro primário esvazia o armário. Em outras palavras, zero, zero contemplação ou zero tolerância para erro primário. Erro primário é aquela coisa que todo mundo sabe que não pode fazer, o sujeito, apesar disso, faz, né? Então eu considero isso um erro primário. E eu não tinha negociação com erro primário, né? Então, muitas vezes a gente terminava uma ocorrência muito bem sucedida, e todo mundo naquele êxtase de querer celebrar, de querer comemorar, e eu devo dizer para vocês que as minhas ocorrências, durante a minha gestão como comandante do GAT, foram todas muito bem sucedidas, porque eu nunca perdi um refém nas operações que eu comandei, eu nunca tive um policial meu preso e nunca tive um policial meu morto, né, durante as ações. Então, essas são as minhas credenciais para falar isso. Mas eu atribuo esse resultado a essa postura de zero tolerância com erros, sempre buscar a perfeição, mesmo diante do sucesso, olhar as falhas residuais que nós tivemos durante as operações, né? E eu até brincava com a tropa, falava, olha, gente, isso aí foi um momento que a gente deu uma baixada na guarda, isso aqui é luta de peso pesado, só quando você baixa a guarda, o golpe pode não entrar, sorte sua, mas se entrar é lona. Se entrar é lona. Então eu falava, ocorrência com refém é igual luta de boxe com peso pesado. Mantenha a guarda alta para não dar brecha. Às vezes a gente dava uma baixada na guarda, que era aqueles erros que a gente comentava, apesar do sucesso da ocorrência, teve um outro momento que a gente deu uma abrida no flanco, deixou ali um nível de exposição, e eu falava, por sorte o golpe não entrou, mas se entra é lona. Mas, invariavelmente, a gente fazia o debriefing da missão e explorava os pequenos erros. Você pode imaginar como é um exercício difícil? As pessoas ali, todas por conta de um bom resultado numa operação onde salvamos reféns e etc., ou desativamos um artefato explosivo real, ou coisas dessa natureza que são as missões do GAT, e depois de uma operação bem sucedida, das entrevistas e aquela coisa toda, ainda chegar na sala de aula e olhar aquilo que não foi tão bem assim. Penso eu que um dos motivos do sucesso está aí. Fica aí a dica, né? E como eu sempre afirmo aqui, sem hesitação, eu não tenho a pretensão de ser dono da verdade, eu sempre compartilho a experiência que foi a minha própria experiência, e você que nos acompanha aqui tem todo o direito de apertar dois botões. O botão do Enter, se fez sentido para você, e o botão do Delete. Delete o que eu falei, se não fez sentido para você. Está com você a decisão. Mas lembre-se, cada botão que você aperta é a sua responsabilidade. Você é responsável pelo botão que você aperta. Tá bom? Fica aí a conversa dessa noite de hoje. Mais uma vez agradecendo quem estava conosco presente aqui. Eu estou, nesse momento, provavelmente voltando lá de Sorocaba, do evento, mas não quis deixar de fazer um complemento nessa live que, reputo, uma das mais importantes, erro zero. Em outras palavras, a busca pela excelência. Te vejo na próxima quarta-feira em mais um Linha de Frente. Até lá, muito obrigado.